Olá! Hoje a gente vai analisar um dia bem interessante na Bolsa. Um dia que, por fora, parece de calmaria, mas que na verdade foi um verdadeiro cabo de guerra com forças muito poderosas puxando para lados opostos. Vamos entender que equilíbrio tenso foi esse. Olhando o resultado final, parece que quase nada aconteceu, mas esse 0 a 0 esconde uma história bem mais complexa, cheia de tensão. É isso que a gente vai desvendar agora, o que realmente movimentou o mercado hoje. Bom, para a gente entender essa história toda, primeiro a gente precisa falar do personagem principal do dia, né? O Ibovespa. Ele é o grande termômetro do mercado brasileiro. É isso. Pensa nele exatamente como um termômetro. Se as maiores empresas do país, aquelas que mais movimentam dinheiro, estão indo bem, a temperatura sobe. Se elas vão mal, a temperatura cai. Ele dá o humor geral dos investidores. E a temperatura final de hoje foi essa aí, 159.189 pontos. Um número que, assim, sozinho parece estável, mas, como a gente vai ver, ele é o resultado de uma verdadeira batalha. E a origem de toda essa batalha está no dia anterior, na que o mercado chama de super quarta. Foi quando dois dos bancos centrais mais importantes do mundo tomaram decisões que mexeram com tudo. E aqui, olha, está o centro de toda a tensão. De um lado, os Estados Unidos cortando juros, tentando dar um gás na economia. Do outro, o Brasil, com o pé no freio, mantendo a nossa Selic lá no alto. Essa diferença de direção, esses caminhos opostos, foi o que deu o tom do dia para os investidores. Essa frase aqui dos economistas do Itaú resume perfeitamente o sentimento. O recado do Banco Central do Brasil foi visto como bem duro, sabe? O que no mercado se chama de hawkish. Na prática, isso quer dizer que a esperança de ver os juros caindo por aqui já em janeiro diminuiu bastante. E isso deixou todo mundo mais cauteloso. Então, como é que esse cenário global se refletiu aqui dentro? Nas empresas, nos setores? Pois é, agora a gente vai ver o cabo de guerra que definiu o dia na Bolsa. De um lado da corda, a gente teve algumas forças bem importantes que impediram uma queda maior e puxaram o índice para cima. Vamos ver quem foram os protagonistas dessa resistência. Olha só os pesos pesados que puxaram a corda para o lado positivo. Primeiro, a Vale, que é uma das empresas com maior peso no Ibovespa, deu um suporte tanto. Depois, os dados do varejo vieram melhores que o esperado, o que é um bom sinal para a economia. O setor de bancos também ajudou a segurar as pontas. E por fim, tem um fator mais técnico. Com juros altos aqui e baixos lá fora, o Brasil fica muito atraente para o carry trade, aquela operação que busca ganhar justamente com essa diferença de juros. Mas do outro lado da corda, as forças que empurravam para baixo eram igualmente poderosas. Puxando para baixo, tivemos a Petrobras, outro gigante do índice, que sofreu com a queda forte do preço do petróleo lá fora. Tivemos também notícias específicas de empresas, como a Suzano, que caiu depois de divulgar novas projeções, e o mau humor também foi importado, sabe? Lá nos Estados Unidos, a Oracle, uma gigante da tecnologia, teve resultados ruins, e esse receio acabou contagiando o setor de tecnologia e varejo por aqui. A gente já viu as grandes forças em jogo, mas no fim das contas, quem foram os nomes que mais se destacaram, para cima e para baixo? Vamos ver os destaques individuais. Na ponta positiva, o destaque foi a Hapvida liderando as altas. A gente vê também nomes fortes como Raia Drogasil e o banco BTG Pactual. Essa diversidade de setores mostra que, mesmo em meio à cautela, sempre há investidores encontrando oportunidades pontuais. Já na ponta negativa, nenhuma grande surpresa. Vemos exatamente as histórias que a gente comentou. Suzano e Magazine Luiza liderando as perdas, refletindo justamente aquelas pressões do dia. Usiminas e Klabin também sentiram esse clima de maior cautela. Então, o que esse cabo de guerra todo nos diz sobre o momento atual do nosso mercado? E este número aqui, ele ilustra perfeitamente o resultado da batalha. Uma alta de apenas 0,07%. Na prática, um empate técnico. É o retrato fiel de um dia de equilíbrio extremamente tenso. Então, o resumo da ópera é este. O mercado passou o dia digerindo as decisões dos bancos centrais. As forças positivas foram fortes o suficiente para anular as negativas, mas não para gerar um otimismo maior. Foi um dia de resistência, não de euforia. E essa análise toda deixa uma grande pergunta no ar para o futuro, né? Com os juros nos Estados Unidos e no Brasil se movendo em direções opostas, qual dessas forças vai falar mais alto? A força externa ou a interna? Qual delas vai ditar o ritmo do Ibovespa nas próximas semanas? A resposta ainda está em aberto.